Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje na verdade eu ia gravar um vídeo sobre relações humanas, mas comecei a atender uma querida nova cliente, a Ellen, e ela me fez uma pergunta que eu falei, não, deixa eu mudar o tema do que eu vou falar hoje, para talvez trazer aqui um pouco mais de lucidez sobre algumas coisas que eu tento levar para vocês nesses vídeos. Ela me fez eu perceber uma coisa que às vezes quem está gravando não se dá conta. Muitas vezes a gente fala e a outra pessoa não interpreta aquilo como a gente gostaria que ela interpretasse. E às vezes fica algumas lacunas dentro do nosso texto, desse bate-papo, enfim. E isso é um equívoco de quem está falando. Então eu tenho que melhorar um pouco esse processo de tentar ter mais clareza para aquilo que eu quero levar com vocês. Mas eu peço desculpas se de vez em quando errar alguma palavra, passar algo meio dito de uma maneira equivocada, enfim, porque eu começo o vídeo e termino ele. Eu não fico cortando pedaço, gravando várias vezes. Eu vou do começo ao fim. E eu acho que assim é legal, porque são assuntos que estão muito presentes na minha cabeça, naquilo que eu vou falar. Normalmente eu estudo antes do que eu vou dizer. E segue, vamos que vamos aqui. E a Ellen hoje, ela foi a primeiro, na verdade eu conheci, a gente fez uma entrevista antes, e hoje foi a primeira sessão, e ela falou, Marcelo, eu achei muito legal os vídeos que você fala da importância do sentimento. Mas eu não sei como analisar o que eu estou sentindo. Eu não sei, eu não tenho essa habilidade. Como que a gente faz para analisar esse sentimento que há dentro de nós? Eu achei muito, muito bacana a pergunta e muito pertinente, porque realmente a gente fala muito de como observar a emoção, como observar o sentimento, e a gente não dá ferramentas para fazer isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos decodificar, ou pelo menos encontrar alguns mecanismos para a gente decodificar o que nós estamos sentindo. Tá? E uma das questões que ela colocou para mim, que eu acho também muito pertinente eu falar aqui, é que ela pratica meditação. E a meditação é uma ótima ferramenta para fazer essa conexão. A meditação é talvez uma das grandes mágicas, um dos grandes recursos que nós temos para construir uma vida melhor. A meditação no sentido de silenciar-se, na meditação no sentido de se reconectar, se colocar numa condição de atenção plena de você com você mesmo. Não ir para a meditação para querer ficar bem, não ir para a meditação para querer resolver problemas. Ir para a meditação, praticar a meditação como um ato de silenciar-se. E o resultado dessa conexão de você com você mesmo, dentro desse silêncio que é tão vivo, é o que vai te dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição para você, clareza para você pensar, uma oxigenação, vamos dizer assim, para sua mente. E eu achei muito legal. Ela falou, mesmo eu fazendo isso, eu não sei fazer esse recurso que você fala de se conectar com o sentimento. Então vamos hoje falar sobre este assunto. Eu vou trazer aqui alguns toques que eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise, uma percepção, um entendimento, uma compreensão e usar isso a nosso favor. Beleza, pessoal? Mas antes, muito obrigado a todos que me encaminham mensagem, que me escrevem, que fazem parte do canal, que fazem parte da minha rede lá no LinkedIn, na minha rede social, que sempre está aí atento ao que eu estou colocando. Hoje eu publiquei um super mega plus artigo sobre arrependimento. O título é Se Arrependimento Matasse. Eu vou deixar aqui o endereço lá do blog. Ele já está no blog, ele já está lá no LinkedIn, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ou seja, eu publico ele em todos os lugares, os artigos, e semanalmente eu publico sempre 1 ou 2 artigos, e hoje eu fiz um muito bacana para a gente dar valor ao arrependimento. O arrependimento também é uma ferramenta psíquica que tem o porquê ele existiu, que tem uma razão dele fazer parte da nossa vida, como um aprendizado contínuo, de a gente poder
ser melhor com nós mesmos, ser melhor com as pessoas que estão do nosso lado, ser melhor com a vida, ser melhor nas convivências, nas relações humanas. O arrependimento é parte disso. Ficou muito legal. Convido vocês a assistirem. Eu vou colocar depois aqui embaixo o link, mas é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, e as redes sociais é Marcelo de Souza, _oficial, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Nunca esqueçam disso. Beleza, pessoal? Então vamos falar aqui de como decodificar o sentimento, né? Vamos aqui falar sobre isso. E para isso eu vou usar 2 princípios dentro dos 7 sentidos que eu falei para vocês, que é aquele que nós temos. Claro que eu estou resumindo isso, né? Esses sentidos. Nós temos 5 que todos conhecem, que é audição, degustação, olfativo, visual, enfim. E temos a interocepção, que é os sentidos dos órgãos, né, das vísceras nossas. E esses órgãos eles também estão conectados através de alguns nervos, entre eles o principal, o nervo vago, que vai até certas áreas do cérebro, no qual ele nos diz como estamos funcionando. E esse é o number one, esse é o principal sentido do ser. É o que mais impacta sobre nossa vida. Depois vem o propriocepção, que é o sentido do corpo interno, né? Músculos, nervos, enfim. É o sentido, é o geoposicionamento, é a postura, é a maneira de se comportar, ou seja, de como músculos, como a gente vai atribuindo essas movimentações e como eles estão nesse momento. Isso faz parte do propriocepção, que também chega a determinadas áreas do cérebro e carregam inúmeras informações, principalmente para questões que têm a ver com emoções, relações sociais e com a percepção dos nossos sentimentos. Bom, fora esse, tem ali os 5 sentidos: visual, degustativo, olfativo, enfim, os que a gente já conhece. Lembrando sempre que quando eu falo que são 7, eu estou aqui colocando que a interocepção já está incluso a pressão sanguínea, os ácidos gástricos, já está o equilíbrio, já está incluso dentro desse conjunto, como também algumas outras partes, como algumas partes sensíveis do corpo sobre o movimento, faz parte do propriocepção. Ou seja, são vários sentidos nós temos, mas a gente pode se resumir nesses 7 que de alguma forma eles se convergem para chegar a áreas do cérebro para construirmos essa sensibilidade, essa sensação com a vida, essa construção de uma realidade. Bom, pessoal, e se você fosse perguntar, mas Marcelo, por onde eu começo? Qual é o principal aí para que eu possa efetivamente entender o que eu estou sentindo? E o principal, talvez o primeiro que a gente tem que observar está na postura. Sim, esses quatro tópicos que eu vou trabalhar com vocês aqui é o que há da neurociência. E a coisa mais linda, mais maravilhosa que vem acontecendo, principalmente nos últimos 15 anos, 20 anos, com os estudos da neurociência, é que hoje a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, elas fazem parte de um conjunto de conhecimentos. Se você pegar os artigos, buscar ali, revistas como Science, enfim, revistas acadêmicas que são sérias, você vai ver que há um conjunto de artigos, de pesquisas científicas, que hoje interligam essa condição da psique humana com os estudos da neurociência e com os estudos do corpo humano. Isso anda conjunto, isso hoje anda, é um elo que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje se enxerga a importância de se relacionar essa condição. Para entender um, tem que entender o outro. Não tem como você separar isso. Não existe mais teorias que não se concatenam de alguma forma esses 3 conjuntos. E é muito lindo isso, porque tem tantos estudos, principalmente aí nessa última década, vamos dizer assim, que houve um boom muito forte da tecnologia quanto à neurociência, que também permite estudar outras partes do corpo, e a relação é incrível. Então eu vou dar aqui o exemplo, por exemplo, desses 4 tópicos
Tem muito mais assuntos que poderíamos trabalhar, mas a gente não tem aqui horas para discutir, mas vocês podem me mandar perguntas aí e a gente discute mais à frente. Mas talvez a primeira vamos dizer assim, a primeira regra para você tentar interpretar o que você está sentindo, olhe para a postura do seu corpo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando o seu corpo, quando você está naquela posição de tristeza, que é a cabeça baixa, ombros caídos, é aquela posição que você fica quando está triste, quando você está sofrendo, quando você está angustiado, quando você está deprimido, o seu cérebro interpreta essa posição. Ele sabe a posição que você está através justamente da propriocepção, que chega à área do cérebro, principalmente uma região que é ali faz parte periférica à área límbica e também à área límbica, onde estão as emoções e onde se constrói ali, que é o encaminhamento para a construção do sentimento. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente está impedindo o cérebro de ter pensamentos claros, de ter alegria, de pensar coisas boas, de pensar coisas felizes. A gente passa a se concentrar em pensamentos negativos. E olha que legal é a interação da neurociência com a psicologia. Bom, essa condição depressiva, essa posição depressiva, por que que o cérebro vai produzir determinados neurotransmissores que têm a ver com a tristeza, que tem a ver com a melancolia, que tem a ver com essa condição de sofrimento? Por que que ele vai produzir isso? E entre eles está alguns hormônios que têm a ver até com o estresse. Por que isso? Porque a ideia da depressão, não a depressão, não a depressão, como que eu posso, a depressão como doença. Então, vamos para o. Eu sempre divido a depressão entre aquela que é a doença que você desenvolve e que você se torna um depressivo e aquela que você está depressivo. São duas condições diferentes. Uma é a doença, a outra é um transtorno. Vamos para a condição de você estar depressivo. Ou seja, quando a gente está depressivo, isso é uma função que o cérebro constrói. Por quê? Porque quando você está depressivo, o seu cérebro não permite outras informações chegar a você. O seu cérebro não permite trabalhar outras informações que não seja aquela que esteja vinculada com a condição de estar deprimido. O que eu quero dizer com isso? A condição de estar deprimido, esse posicionamento leva você a essa condição de estar deprimido, que é aonde seu cérebro ele trata isso como algo prioritário. Então a pessoa fala, vamos sair, não fique assim, vamos chupar um sorvete, não, quebra isso. Você não se sente bem com as pessoas falando isso, você fica até nervoso com as pessoas, piora o seu quadro, porque o seu cérebro não quer sair dessa condição. Até que ele encontre uma solução. Ele só vai parar com esse ciclo, com esse loop, enquanto ele não encontrar uma solução para dar conta deste problema. E isso vai agravando, então ele vai criando ali, ele começa com um processo depressivo, que vai para o estresse. Esse estresse pode virar crônico, de uma maneira que você vai piorando o seu quadro. Mas o seu cérebro ele tende a sempre manter esse quadro para que você resolva o problema. Essa é a intenção. O problema é que a gente vive, a questão é que a gente vive com tantas outras variáveis da vida que ampliam essa condição depressiva, e aí você acumula outros problemas sobre essa condição depressiva, e aí o seu quadro pode piorar muito e efetivamente você vai precisar de uma ajuda. Mas o que eu quero dizer primordialmente com isso, que a posição de tristeza faz seu cérebro trabalhar de uma maneira que é a mesma que você estiver deprimido. Ou seja, você não vai conseguir criar memórias novas, você não vai conseguir resolver problemas periféricos e paralelos, você não vai conseguir dar atenção em outras questões, você fica meio que um vegetalzinho ali, com aquela sensação de tristeza e pensamentos tristes, porque a posição tristeza vai te levar a pensamentos tristes. E se você não tem nenhum, ele vai criar um, pode ter certeza que não existe nada mais, que não existe, como é que eu posso dizer aqui? Não faltam memórias negativas para a gente criar um problema dentro de nós. Não falta. Pode ter certeza disso. Então, a posição do corpo, ela envolve muito. Então, eu vou dar um outro exemplo. A posição de luta. Então, a pessoa quando anda muito, aquele peito empinado, sabe aquele, né? Essa posição
para uma grande parte dos animais, e entre eles o ser humano, é uma posição de defesa. Essa posição de arrogância, é uma posição de defesa. Essa posição de defesa faz você produzir elementos do estresse, entre eles cortisol. Então isso faz com que a pessoa fique agressiva, mal educada, espaçosa, e ela torna-se incompreensível com os outros, porque você atribui a uma mudança emocional, e toda vez que você tem uma mudança emocional, você sequestra a área executiva do cérebro, então você vira uma pessoa muito mais reativa. Você fica muito mais reativo com as outras pessoas à sua volta. É como se você entrasse num estado de alerta de perigo. E o seu cérebro vai trabalhar para isso. Então, pessoas que têm muito esse jeito que parece que às vezes é o jeitão da pessoa, como se dizem, mas normalmente faz parte da categoria de pessoas muito arrogantes, muito mal educadas, muitas vezes é porque ele está condicionando ao cérebro a criar mecanismos para ele tratar aquele momento daquela forma. Tão como a posição de líder, que é a que eu chamo de líder, que é a postura ereta. E aqui 90 graus, é você manter o seu ombro firme, manter uma postura de liderança, aquela postura de chefe. Faz exercício daqui a pouco, terminando o vídeo, caminhe com as 3 posturas. Você vai ver que quando você entra na postura de liderança, você parece mais alto. Isso é uma condição de você se sentir potente, inteligente, capaz. Então, quando você for estudar, estude ereto. Procure se colocar na cadeira de uma maneira que você fique bem, que os seus pensamentos ficam mais claros. Parece maluco isso, mas não é. Mas Marcelo, por que você está dizendo isso? Porque o corpo, você muda a projeção da sua condição lógica, cognitiva. Como a condição cognitiva muda o seu corpo. Então, como eu estou? Bom, se você está assim, é porque algo não vai bem. Algo não vai bem. E se você se acostumou a ficar assim, algo não vai bem mesmo. Então, primeiro passo que eu indico para vocês: olhem para você quanto à sua postura. Quanto à sua postura. Isso muda muito. Às vezes, a gente adquiriu um hábito, principalmente com esse mercado farmacológico, de querer resolver problemas com muitas questões. E às vezes uma vírgula de uma postura pode mudar o seu humor amanhã no trabalho, a sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu filho. Às vezes só um modo de se posicionar, de olhar frente a frente, aquele olhar frente a frente. Isso muda. Muda o processo químico, biológico e neurológico. Olha que maluco isso. Então, como eu estou? Primeiro, olhe para a sua posição. Se está numa posição de fracassado, mude ela. Comece por aí. A segunda parte que eu acho que é fundamental, que nós devemos olhar, por onde começar a olhar nossos sentimentos, está no intestino. Intestino que não funciona bem gera uma mente que também não vai funcionar bem. Eu expliquei isso no vídeo Quem é que Manda, se é o cérebro, se é a mente ou o cérebro. Eu vou tentar deixar aqui, colocar aqui em cima para você ver qual que é o vídeo, mas acho que é o vídeo 91. O intestino, ele manda mais informações, ele tem mais controle sobre funções emocionais e sentimentais na sua relação com o cérebro do que o cérebro é capaz de mudar ele. Ou seja, o cérebro tem muita pouca interferência no intestino, no aparelho digestivo, mas o aparelho digestivo, o intestino, tem muito poder sobre o cérebro. Então, se você não tem um intestino bom, se você não se alimenta bem, se você tem tido gana por comer coisas que processadas, salgadas, açucarada, gordurosa, algo não vai bem. E se algo não vai bem no seu aparelho digestivo, no seu intestino grosso, se você não tem ali ele funcionando bem, se você não sente, come, fica com aquela coisa pesada, ou come, fica
ou tem aí o hábito de ficar vomitando, ou você não tem ali não tem seus horários certos, ou seja, se seu intestino tem algum problema, vá procurar ajuda. Procure um bom nutricionista, procure um bom médico que trabalhe essa parte do corpo, porque o intestino tem tudo a ver com emoção, com memória, com foco, com concentração, com relações humanas, com emoções controladas. O intestino é capaz de alterar tanta emoção que a pessoa pode perder a razão. Tudo por causa do má funcionamento do nosso sistema, do nosso aparelho digestivo. Então, procura olhar para ele, procura olhar de como as coisas estão caindo para você, de como você está se alimentando, do que você está sentindo falta como alimento. Tudo isso tem uma relação intrínseca com os seus pensamentos, com a sua capacidade de se concentrar, de ler, de estudar, com a sua vontade, com a sua procrastinação, com a sua potência de ser. O intestino ele está extremamente interligado com áreas específicas do cérebro que tem muito a ver com serotonina. Serotonina. 90% da modulação da serotonina é dada pelo intestino. É dada por uma condição da nossa flora, da condição ali dos microbióticos. Ou seja, procure olhar para o seu intestino. Então, como eu estou me sentindo? Olhe para o intestino. O terceiro é um estudo recente que é sobre respiração. Saber respirar. E isso é um exercício que a gente tem que aprender a fazer no dia a dia. E eu tenho praticado muito e tem dado assim, resultados. Eu tenho convidado meus clientes a fazer isso. E eu tenho feito isso e tem dado resultados muito incríveis. E essa talvez seja uma das mágicas da meditação. É você reaprender, se reorganizar, se reestruturar ao respirar. O seu cérebro, tem uma pesquisa recente que mostra que o seu cérebro ele sabe se você respira pela boca, se você respira por uma narina ou pelas duas, se sua respiração é profunda, se sua respiração é rasa. Tudo isso modifica seu estado de ser. Respirar pela boca, ele gera uma condição, que é a condição de estresse. É quando você perde, é uma maneira que seu cérebro entende que você está estressado, que você precisa de mais oxigenação. Se você tem aquelas respirações profundas durante o seu dia, perceba se isso está acontecendo. Perceba se a sua respiração é controlada. Se você tem muita respiração profunda, é porque algo não está bom. É porque seu sentimento está sendo alterado por alguma condição do ambiente. Talvez do trabalho, talvez das relações com a pessoa, com outra pessoa, por causa das preocupações, por causa de questões que você pode trabalhar para que seu corpo se sinta bem, para que você construa sentimentos bons. Esse sentimento ele ilumine seus pensamentos, te traz clareza, traz lógica, traz consciência, traz o estado do agora, o estado de presença, essa condição que a gente precisa tanto. E a meditação é um bom caminho para essa reeducação que a gente tem que voltar a aprender a fazer, que é o ato de respirar. Se você tem dificuldade de respirar pelo nariz, procure ajuda. Procure ajuda. A respiração interfere em tudo, do humor, do pensamento, do sentimento, das memórias, de tudo. Ele está relacionado a tudo, a tudo. Tudo aquilo que seu corpo interpreta que não está bem, não está funcionando bem, ou que ele pode ter ali uma interpretação equivocada, porque está respirando pela boca, então está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio porque ele está estressado. Está estressado, vamos aumentar o batimento cardíaco, vamos aumentar o gasto do ácido graxo, vamos aumentar... Ou seja, você gera uma cadeia de acontecimentos que pode prejudicar o seu funcionamento. Esse funcionamento é sentimento. Aliás, pessoal, o sentimento ele foi muito pouco explorado durante esses tantos anos de estudo da psicologia humana. Por quê? Porque se havia muita dúvida do que é o sentimento. E hoje já se tem uma clareza muito maior. E o sentimento, diferente do que se pensa, ele não é algo que se dá só pela mente. O sentimento é a conexão sistêmica de célula
por célula, de cada parte do seu corpo. Quando esse equilíbrio homeostático acontece em você, é quando seus sentimentos são bons. E o sentimento é aquele toque que vai dar sobre a perspectiva do que está por vir na sua vida, sobre a projeção do que está por vir para a sua vida. Ou seja, lembre-se sempre que o cérebro nosso faz uma aposta com o instante seguinte. Ou seja, ele antecipa o que ele acha que vai acontecer a partir de uma análise do que está acontecendo agora. E é o sentimento que vai fazer esse toque. Eu vejo a vida com luz, com clareza, colorida, ou eu vejo uma vida cinzenta? O que eu posso esperar o próximo momento? E é o sentimento que dá esse toque no nosso pensamento, essa construção lógica de fazer a gente ou ficar agressivo, nervoso, ou ativo, ou de bom humor, ou de uma maneira alegradora, ou se comunicar de uma maneira que facilite a compreensão da pessoa. Assim, todas as características que fundamentam o nosso eu, esse toque sobre como nós vamos usar isso e colocar isso nesse estado presente, é o sentimento que faz isso, é ele que fecha tudo isso. E ele é o grande marcador de memória. Sentimentos ruins marcam, sentimentos bons marcam. Emoções ruins marcam, emoções boas marcam. O sentimento ruim, ele sequestra a área lógica, porque ele vai mostrar para a emoção que algo não vai bem. E aí a emoção vai lá no córtex pré-frontal, na área executiva, e fala, quem manda aqui agora sou eu. Vai tudo para o automático, você fica aí no seu canto que eu vou resolver essa questão. Ou seja, é tão sério isso que a gente não se dá conta. E o sentimento hoje, como ele está sendo desvendado sobre a perspectiva e o merecimento da seriedade que ele deve ser visto, então hoje você saber começar a aprender ou se reeducar a interpretar ele é fundamental. Isso é uma coisa que as crianças já faziam desde quando nascem. A primeira coisa que ela aprende é olhar para o sentimento dela. Se ela percebe que ela não está sentindo bem, ela vai fazer algo para sentir bem. O problema é que a gente vai perdendo essa sensibilidade com tanta porcaria que vamos colocando na cabeça. Mas enfim, vamos lá. Então, esses três, posição do corpo. Bom, a posição tá legal, então beleza, estou me sentindo bem, estou me sentindo potente, legal, vou corrigir aqui e vou manter. Intestino funcionando ok, estou sentindo ele, tem meus horários certinhos, de eu ir no banheiro, tá tudo funcionando bem, beleza, então você está se sentindo bem, pensamentos bons, memórias, lembranças, tudo coisas boas vão surgir à sua frente. A sua vida vai ficar uma vida mais clara, mais leve. Respiração, beleza, de vez em quando eu estou me perdendo ali, descompasso, perdendo um pouco eufórico, mas aí eu estou me reeducando, estou lá praticando a minha meditação, estou lá me reaprendendo a me reorganizar. E quando você sentir no seu trabalho que você está muito respirando profundo, cara, silencia-se. O que é silenciar-se? É se acalmar, é se desconectar. Mas não é desconectar porque você quer controlar a respiração, porque você quer ficar bem. Não, simplesmente desconecte, não dê uma justificativa. Você não precisa de justificativa para se sentir bem. Simplesmente silencia-se. Entra no seu estado ali de silêncio de você com você mesmo. Até que você perceba, respire fundo algumas vezes pelo nariz, solte lentamente pela boca algumas vezes, até você perceber que você está se acalmando, está se colocando numa posição de paz. Eu sei que tem ali inúmeros, milhares e centenas de pessoas que vão falar, esse cara é louco, como é que eu vou fazer isso nesse dia a dia meu? Eu moro em São Paulo, cara, eu trabalho num prédio aqui, que são 5 mil pessoas gritando. Cara, deixa eu explicar para você. As coisas não são como são. As coisas são como nós achamos que elas são. É você que constrói a realidade. A coisa certa deveria ser assim. Mas não é porque nós nos habituamos a não ser assim. Então quem tem que corrigir o percurso não é o mundo. Somos nós. Porque somos nós que interpretamos o mundo. Tudo que acontece lá fora é do jeito que é a partir daquilo que eu acho que é. Não é a partir do que é, porque é assim e deve ser assim. Não, sou eu que faço essa analogia. Sou eu que faço essa crítica. Sou eu que faço essa percepção do mundo que eu quero criar para mim.
Então, se você quer, precisa, percebe que está fora de si, que seu sentimento não está bom, que você está se sobrecarregando de sentimentos negativos, e isso está prejudicando as suas decisões, está prejudicando sua atenção, está prejudicando o seu trabalho, a sua qualidade de trabalho, está prejudicando sua comunicação, suas relações, seja profissionais ou pessoais, é você que tem que centrar em você. Não adianta tomar remédio. Remédio é sempre paliativo. Paliativo. Não adianta. Ele é uma condição para te ajudar a ter um choque para você conseguir se situar de novo, se colocar centrado em você com você mesmo. Beleza, pessoal? Não esquece disso não, porque isso é importante. Sabe? A gente sempre tem a desculpa. Não, mas você tá louco, cara. É você que faz seu horário. É você que faz seu tempo. Se o mundo não está andando como você quer, quem é que está equivocado na equação? Reflita um pouco sobre isso. Reflita. Porque a vida é muito curta. Muito curta. As coisas acontecem muito rápido. E às vezes a gente prejudica nós mesmos com alimentação, com falta de tempo, com desculpas, com justificativas, com autocrítica, com tudo. Menos com fazer o melhor por nós mesmos. E isso eu acho que é o que vale aqui, a gente pensar um pouco, porque se a gente não der essa chance, a gente nunca vai ler nossos sentimentos. A gente vai ser incapaz de olhar para nós mesmos e falar assim, e aí, cara, será que eu estou bem ou estou mal? Será que as coisas estão do jeito que eu quero ou não está do jeito que eu quero? Será que isso que eu estou sentindo pertence a mim ou pertence a outro? Será que isso que eu desejo é meu ou é do outro? Será que isso que eu quero ser é porque eu quero ser ou porque o outro quer que eu seja? Essa reconexão de nós com nós mesmos é só nós que conseguimos fazer. O mundo não é como é porque é. O mundo é como nós achamos que ele é. Beleza, pessoal? Bom, e por último, um dos estudos mais lindos e maravilhosos que eu vi são os estudos que hoje que faz parte muito, está muito centrado no poder do coração. Coração. Deixa eu voltar um pouquinho. Existe uma onda, o cérebro nosso ele tem determinadas áreas do cérebro que ele tem algumas ondas, algumas frequências no qual os elétrons trabalham. Então vamos dizer que existe a onda alfa. A onda alfa é quando a descarga elétrica de um neurônio para outro está ali em torno de 8 a 12 descargas por segundo. Essa onda alfa, ela é a onda perfeita para a gente usar, que o córtex precisa para que ele consiga trabalhar, perceber o mundo e ainda aprender. Formar memórias, formar consciência, formar percepções, ampliar seu estado de visão e seu estado lógico de pensamento. A onda alfa ela é essencial para isso. O problema é que existe áreas do cérebro que precisam de outras ondas. A beta, a gama, ou seja, que trabalham em frequências mais altas. Outras são tipo 20 disparos por segundo, outras 22, 23 disparos por segundo. Então, essa velocidade diminui o nível da conectividade, diminui a quantidade de informação, a qualidade da informação. Vamos dizer dessa forma, não é bem isso, mas assim eu acho que você consegue entender. E quando tanto o intestino como a respiração, ela conseguem induzir o cérebro a trabalhar na onda alfa. Se você equalizar a sua respiração, o seu corpo com o seu cérebro, vocês conseguem criar uma sintonização. E isso se dá tanto pelo intestino, como se dá pela respiração e fundamentalmente pelo coração. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, sem ter que entrar muito em questões muito psíquicas, muito malucas aqui. De vez em quando, olhe para o seu coração. Olhe, sinta ele. Sinta. Pô, ele está batendo muito forte. Ele está legal, está normal. Ele está batendo muito rápido. Porque ele é um grande sinalizador do sentimento. Se ele está muito rápido, é porque você está ansioso, é porque algo não está bem. Se você está batendo muito forte, é porque algo, a sua emoção está alterada. Algo não está bem. Então, de vez em quando, olhe para ele. Dê atenção a ele. Se ele está muito rápido, falei, silencia-se. Silencia-se.
Respira fundo até você se acalmar, porque essa equalização ela tem que acontecer. Essa informação, esses pulsos elétricos, eles têm que estar em sincronismo para que tudo funcione bem. O ato de pensar, de ter clareza, o ato de saber tomar boas decisões é quando a gente consegue tomar tomar, não digo, mas ter essa percepção do corpo. É claro, gente, que tem horas, tem que estar estressado. O estresse é fundamental para a vida e para decisões importantes. É claro que tem hora que a gente tem que estar com raiva, faz parte do momento. É claro que hora a gente tem que ter emoção alterada, é claro, isso é parte. É claro que hora a gente tem que ter arrependimento, é claro que hora tem que sentir dor, é claro que hora tem que sentir sofrimento. Isso tudo é um conjunto de fatores que acontecem com nós, que servem para N condições. O que seria a vida sem o medo? O que seria a vida sem o estresse? Ou seja, são questões que surgem, que existem dentro de nós, que tem seu lado positivo, tem seu peso, tem sua condição, o seu momento. O problema é estender isso para todos os momentos. Uma coisa é você ficar estressado para resolver, para tomar uma decisão, para fazer a coisa acontecer, para ter potência para agir, para fazer o negócio funcionar. Outra coisa é você estar estressado sempre. E aí seu cérebro adoece porque ele produz tantas coisas que não deveria estar produzindo. E aí aquilo que deveria ficar sensível, como as amígdalas, como algumas partes sensoriais do corpo, deveria estar ativas, sensíveis a saber identificar qual o neurotransmissor que está aqui agora sendo produzido, eles passam a ficar inativos, porque eles perdem a sensibilidade, porque está se produzindo muito. Está se produzindo muito de uma forma desequilibrada e seu cérebro perde ali o sincronismo. Você, em vez de ter em alguns momentos estado alfa, para esse momento de reflexão, de pensamento, de atenção, de foco, você fica sempre no gama. Que aí você tá aquele cara multitarefa, ele pula para cá, olha para lá, e nada importa. Aí vou lá naquele videozinho que eu gravei, que é justamente o seu cérebro ele começa a alienar, porque ele nem sabe o que ele está fazendo mais. Ele se perdeu, ele quebrou, ele tornou-se assíncrono entre você e você mesmo. Então, percebe, o coração é um bom marcador disso. O coração tem uma conexão muito estreita com o sentimento. Então, de vez em quando, olha, se você vê que está fala, peraí, cara, eu tô sob tensão, eu tô aqui sobre estresse, eu tô aqui sobre forte pressão. Não, mas por que ele tá É porque algo não vai bem. O seu corpo está sentindo que algo não vai bem. E para ele conseguir entender o que não vai bem na sua volta, se são as pessoas, se é o ambiente, se é o tipo de trabalho, ou se é a preocupação de casa, para você voltar o estado presente, ter consciência do que está acontecendo, acalme ele primeiro. Acalme ele, acalme, desacelere. Silencia-se. Porque se você fizer isso, você volta à sua lógica, à sua capacidade mental plena. De na hora falar, peraí, minha preocupação é isso, deixa eu resolver isso primeiro. Não, a minha preocupação é isso, então deixa eu resolver isso primeiro. Não, eu vou criar aqui uma agenda para saber o que está aqui, colocar aqui em ordem o que é primordial para esse momento. Do que ficar juntando tudo, jogar tudo numa mesma caixa e fazer você viver uma vida infeliz. E ninguém precisa ser infeliz. A alegria da vida está em sabermos os momentos das coisas. Ou pelo menos, naquele momento, a gente agir da maneira certa. A gente não perder o time das coisas. Ou não fazer antes do time das coisas. Não antecipar problema, que é a ansiedade. Não gerar tristeza com coisas que já aconteceu. Ou entender que a tristeza é parte, que a dor é parte, que o arrependimento é parte, que as reflexões são parte, que o nervosismo às vezes é parte, que a tensão ela é parte, mas tudo tem que se encaixar. Tudo tem que ter ali alguns motivos para aquele momento, porque senão vira uma bagunça, vira uma zona. E aí, como é que você vai ser feliz? Aí me perguntam, o que me faz infeliz? Essa resposta eu deixo para você, meu amigo. Fique com essa, porque essa é só você que vai responder. Quem vai responder os seus sentimentos de você com você mesmo é essa interação de você com você mesmo. Procure um bom terapeuta, procure práticas de meditação, práticas sérias, com pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas que não estão ali para falar que vai resolver seu problema, não. Que você vai ali para silenciar-se.
para você entrar em sintonia de silêncio com você. É uma conexão, é um reequilíbrio, é um sincronismo alfa em todo o corpo. Imagina que maravilha que é quando você entra no processo pleno de meditação. Imagina. Mas isso é escolha de cada um. Então, se fez sentido, começa a perceber, começa a dar atenção a esses pequenos toques que eu estou dando para você aqui. E na dúvida, procure um bom terapeuta, procure práticas que possam, como a meditação, que possam te auxiliar a você encontrar o melhor em você mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de deixar seu comentário, não esqueçam de se inscrever no canal, se inscrever em outras redes sociais. É Marcelo de Souza _oficial, Marcelo com 2 L's. Hoje eu publiquei outro artigo que é Arrependimento. Vale a pena ler, é uma visão diferente do comum, do que você entende sobre arrependimento. Está lá no meu blog, marcelodesouza.com.br. Enfim, e qualquer coisa eu estou aqui. Um beijo para vocês, tchau, tchau.